vai conversar um pouco sobre a relação ou sobre a confusão entre história e opinião. Muitas vezes você já deve ter escutado em redes sociais, grupos de WhatsApp, né, na rua, entre os seus familiares, as frases do tipo: a minha avó disse que não houve ditadura militar. Ou então, outra que é muito comum: naquele tempo não havia violência. E aí muitas pessoas usam essas frases, não é? Essas frases de efeito, essas frases que são recorrentemente repetidas para dizer o seguinte: a verdadeira história foi contada por quem viveu o acontecimento. Mas e aí? A história é contada por quem viveu o acontecimento ou a história é contada pelos livros de história? Eis o problema. Nessa situação, nessa questão aí, a gente tem uma problemática muito clara, que é a relação entre opinião e conhecimento. A primeira coisa que a gente tem que distinguir quando a gente escuta alguma coisa, quando a gente ouve uma frase desse tipo, é o que é que nessa frase é opinião e o que é que dessa frase é conhecimento, ou o que é que ela evoca de conhecimento. Então vamos lá. O que a gente pode resumir o que seria opinião? Né? O que é opinião? Então por que a sua avó disse que naquele tempo não tinha violência e que naquele tempo não houve ditadura militar? Ou então, por que ela acredita que naquele tempo era melhor? Era um tempo melhor, né? É muito comum a gente escutar dos mais velhos ou escutar a repetição mesmo nas cadeias familiares, não é? Uma certa idealização do passado, como se o passado fosse melhor, principalmente quando no presente ocorrem situações que desagradam ou que são rejeitadas por aquele grupo específico. Todos nós, dentro da sociedade, olhamos para o mundo a partir das nossas experiências. Nós vivenciamos as nossas experiências e significamos os acontecimentos a partir dessas nossas experiências. Bom, essas nossas experiências são formadas por uma série de informações que vão desde a minha própria existência no mundo e a relação que eu estabeleço com os outros sujeitos. Portanto, a sua avó, a minha avó, viviam num tempo e estabeleciam relações com sujeitos específicos naquele tempo. E além disso, o conjunto de informações que aquele sujeito, aquela pessoa, sua avó, meu avô, todos os sujeitos recebem naquela sociedade e ao mesmo tempo reproduzem naquela sociedade. Isso significa dizer que as nossas opiniões são formadas a partir de lugares sociais específicos. Então, para os vários sujeitos que viveram o período de 64, se houve ou não tortura, se havia ou não violência por parte daqueles governos, a resposta, se for dada a partir daquela vivência, vai depender muito daqueles lugares sociais e daquele conjunto de informações que aqueles sujeitos tinham à disposição naquele momento. Portanto, as opiniões, elas não se constroem do nada, somente a partir do indivíduo, mas elas são formuladas e elas são produtos daquele meio, daquele conjunto de relações que ele vive. E aí temos um problema, porque se nós formos considerar a resposta da vozinha lá que diz que não houve ditadura, que não houve violência, nós vamos ter, por outro lado, outras avós dizendo que sim, houve ditadura, que houve violência. Então nós chegamos aí a um ponto difícil de resolvermos. Quem estaria contando dessa forma a verdadeira história? A vozinha que disse que não teve ditadura ou aquela que disse que sim, houve ditadura? Essa é a diferença, portanto, entre opinião e conhecimento. Imagine vocês se a história fosse contada apenas por quem viveu, por quem viveu os acontecimentos no momento da sua ocorrência. Nós chegaríamos a um ponto de não podermos mais contar as histórias, porque grande parte de tudo que nós conhecemos do passado não foi contada por pessoas que viveram esse passado. Essa grande maioria, aquele grande conjunto de informações que nós temos sobre o passado, foram reunidas a partir de rastros diversos deixados por esse passado. O que são esses rastros? Fontes como objetos, cartas, textos, tudo aquilo que restou
tudo aquilo que é possível nós atestarmos a existência desses acontecimentos. E dentro desse conjunto de rastros, dentro desse grande, que a gente pode dizer, desse grande conjunto de fontes sobre o passado, a voz e o testemunho é uma delas. Então o que a gente pode deduzir daí? Que a voz da vozinha que disse que não teve ditadura militar é um rastro desse passado, assim como a voz daquela que disse que sim, houve ditadura militar, é um rastro desse passado também. É aí que entra a produção do conhecimento histórico. É a partir da necessidade de compreensão desses vários rastros e de construção de uma resposta desse passado que o conhecimento histórico se organiza. Então, já imaginou se todo o conhecimento, se todas as falas, se todos os rastros falassem por si só, seria impossível a gente ter um conhecimento histórico sobre o passado. Nunca nós chegaríamos a historiador. O trabalho do conhecimento histórico começa exatamente aí, refletindo sobre esses vários rastros desse passado, essas várias histórias desse passado e construindo a partir dessas reuniões de rastros, de documentos, a compreensão do que foi aquele episódio. Então, a compreensão desse episódio, considerado como conhecimento histórico, ela não se faz apenas, ela não se faz de opinião. Ela se faz a partir de uma análise, de uma reflexão dos vários rastros que são deixados sobre aquele dado acontecimento. E aí eu gostaria de fazer uma distinção, uma diferenciação, a gente entender o que é a memória e o que é a história. Então, quando nós falamos que um sujeito ou alguma pessoa lembra de um determinado, ou disse que um determinado acontecimento aconteceu de uma maneira e não de outra, nós estamos dizendo que ele evoca suas lembranças, quando ele pode narrar, claro, quando ele viveu aquele acontecimento, nós estamos dizendo que ele evoca suas lembranças para narrar o vivido. Então, toda vez que o sujeito evoca suas lembranças a partir do seu conjunto de experiências, a partir daquilo que lhe é colocado no presente, que ele traz à tona essas suas vivências, nós estamos lidando com a memória daquele acontecimento a partir dos sujeitos. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, no caso da ditadura militar, nós temos várias memórias que são conflitantes dentro dessa sociedade. Memórias que disputam as narrativas sobre esse acontecimento. Então nós nunca vamos encontrar um consenso universal entre essas memórias. Mas a história como conhecimento, ela precisa organizar consenso sobre esses acontecimentos. No caso, quando nós pensamos a ditadura militar, que é o nosso exemplo, que é o exemplo que a gente está citando aqui, se estabeleceu um consenso reflexivo, científico, a partir dos registros, que sim, esse período compreendido entre 1964 e 1985 foi um período ditatorial. Por que ele foi um período ditatorial? Porque a história como conhecimento define esse período como ditadura. Porque esse período ele tem as características das quebras de institucionalidade, das quebras de governo, de estados de direito, que não ocorreram somente aqui no Brasil, mas ocorreram em várias outras partes do mundo, de tal maneira que foi possível nós identificarmos e construirmos um conjunto de características que são atribuídas a esse regime de governo específico. Portanto, quando nós pensamos, enquanto conhecimento histórico, nesse período que vai de 64 até 85, nós concluímos a partir desse conjunto de elementos, fontes, características, que sim, nós tivemos uma ditadura militar ali dentro desse período. Então, é muito importante que a gente entenda essa diferença entre opinião
e conhecimento na produção da reflexão histórica, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, em que estão sendo colocados em xeque o conjunto dessas construções, dessas formulações do conhecimento. Nos próximos vídeos nós vamos conversar mais sobre essa produção do conhecimento histórico.